Capítulo 4. Cobrança administrativa. 4.1. Definição. A cobrança administrativa consiste em um conjunto de procedimentos adotados pelos CREFs para receber seus créditos por meio de ações internas que antecedem a execução fiscal. Para facilitar as ações da cobrança administrativa, esse conjunto de procedimentos foi dividido em 3 etapas. Alínea A. Cobrança administrativa preliminar. São procedimentos preliminares conduzidos pelo CREF, cujo objetivo é convidar os devedores a regularizarem seu débito. Alínea B. Notificação para inscrição em dívida ativa. Procedimento de chamamento do devedor, com prazo de 30 dias, para regularização do débito, sob pena de inscrição em dívida ativa. Alínea C. Inscrição em dívida ativa. Procedimento de inscrição do devedor e do respectivo débito em dívida ativa, em virtude do não pagamento do débito em nenhuma das tentativas administrativas procedidas. 4.2. Procedimentos de cobrança administrativa preliminar. 4.2.1. Primeira etapa. Levantamento dos dados. A cobrança administrativa deve ser baseada em dados atualizados, sendo essencial o levantamento de informações para identificar os devedores e os valores corretos, a fim de evitar que os adimplentes sejam contatados. Esse levantamento é iniciado pelos débitos lançados no exercício em curso e encerrado com os débitos mais antigos. Tal procedimento permite que a cobrança alcance maior probabilidade de recebimento dos créditos e melhore o fluxo de caixa do CREF. 4.2.1.1. Prazo. O relatório de devedores deve ser emitido lembrando-se que, para isso, é necessário que o movimento financeiro esteja atualizado. 4.2.2. Segunda etapa. Envio de mensagens eletrônicas. De posse do relatório de devedores, o funcionário deve iniciar o envio de mensagens eletrônicas, com a confirmação de recebimento a todos os devedores, estabelecendo prazos para manifestação. O CREF deve criar endereço eletrônico específico para melhor controle, não utilizando nomes que remetam à cobrança, à dívida ativa ou a similares. Exemplos: cobranca@cref.org.br ou dividativa@cref.org.br. O funcionário deve evitar o envio de arquivos anexados. Segue exemplo de redação que pode ser adotada pelo setor de cobrança do CREF. Os endereços eletrônicos devem ser cadastrados, automaticamente, no Sistema Cadastral Financeiro, SCF, pelo nome do devedor, para fins de registro, controle e acompanhamento. 4.2.3. Terceira etapa. Envio de cartas de cobranças. Cumprida a etapa anterior, o CREF, após confirmar se as informações não sofreram alterações, deve encaminhar carta de cobrança, anexo 2º, a todos os devedores remanescentes, acompanhada do boleto de cobrança, boleto para pagamento à vista e boleto de primeira parcela, para a escolha do profissional, e termo de confissão e parcelamento de dívida, anexo 3º, nos termos do artigo 8º desta resolução. As cartas devem ser enviadas por correspondência e tal ação deve ser registrada no Sistema Cadastral Financeiro, SCF. A remessa dos documentos deve ser cadastrada, automaticamente, no Sistema Cadastral Financeiro, SCF, pelo nome do devedor, para fins de controle e acompanhamento. 4.2.4. Quarta etapa. Primeiro contato telefônico. Cumprida a etapa anterior, o CREF deve iniciar o contato telefônico com os devedores que tenham apenas um débito, independentemente do exercício. O primeiro contato com o devedor deve ser realizado por funcionários treinados que,
com um roteiro previamente elaborado em mão, faz uma abordagem de forma clara e objetiva, conforme exemplo abaixo. Após o contato inicial e a apresentação dos valores devidos, o CREF deve apresentar as opções de pagamento. Uma vez definida a opção, o funcionário adotará as providências necessárias para possibilitar o pagamento pelo devedor, enviando os boletos ao mesmo. Os contatos devem ser cadastrados no Sistema Cadastral Financeiro, SCF, pelo nome do devedor, para fins de controle e acompanhamento. 4.3. Informações gerais para a cobrança administrativa. Seguem, abaixo, informações gerais para a cobrança administrativa. Inciso 1º. Considera-se encerrada a cobrança com a quitação do débito. Inciso 2º. Em caso de parcelamento, o CREF deve acompanhar os pagamentos. Inciso 3º. Havendo parcelas em atraso, o CREF deve reiniciar as etapas de cobrança anteriormente definidas. Inciso 4º. Todos os contratos devem ser registrados no Sistema Cadastral Financeiro, SCF, do CREF, de onde são extraídos relatórios para instrução de eventuais processos de cobrança. Inciso 5º. O funcionário deve observar as normas de cobrança editadas pelo Sistema Confer/CREFIS. Inciso 6º. Todos os contratos devem ser cadastrados e controlados no Sistema Cadastral Financeiro, SCF, inclusive as informações quanto à emissão de boletos, a solicitação de parcelamentos e demais informações relevantes. Inciso 7º. Nos casos de renegociação por motivos de descumprimento do parcelamento, o funcionário deve colher a assinatura do devedor no termo de confissão e reconhecimento de dívida, anexo 3º, nos moldes do termo já assinado anteriormente pelo mesmo. 4.4. Procedimentos de cobrança administrativa, notificação e inscrição em dívida ativa. 4.4.1. Notificação de inscrição em dívida ativa. Terminados os procedimentos de cobrança administrativa e, ainda, permanecendo o débito, o CREF deve dar início à fase de notificação para inscrição em dívida ativa, anexo 4º, e, consequentemente, a inscrição propriamente dita, seguida da execução fiscal. Nesta notificação, deve o Conselho alertar ao devedor quanto ao que dispõe o artigo 185 do Código Tributário Nacional, onde prevê a nulidade dos atos de alienação de seus bens, como venda, doação de carros, imóveis, dentre outros. Caso a notificação em comento não seja recebida no endereço indicado, uma pesquisa deve ser realizada, inclusive no CONFEV, para apurar o endereço atualizado do devedor. Caso a medida não obtenha sucesso, deve ser providenciado o edital de notificação, anexo V, com a respectiva publicação no Diário Oficial ou em jornal de grande circulação, bem como na página eletrônica do CREF. 4.4.2. Inscrição em dívida ativa. O não atendimento da notificação de débito enseja a inscrição do devedor e do respectivo débito na dívida ativa. 4.4.2.1. Prazo. A inscrição em dívida ativa ocorrerá após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo para pagamento concedido na notificação para inscrição em dívida ativa, salvo se ocorrida a prescrição. 4.5. Término dos procedimentos de cobrança administrativa. Com a inscrição em dívida ativa e a respectiva emissão do termo de inscrição, anexo 7º, e que das, anexo 8º, encerra-se, na prática, a cobrança administrativa, iniciando-se, a partir daí, a cobrança da dívida por meio judicial, ou seja, a ação de execução fiscal.